No próximo dia 29, os portugueses são chamados a eleger os seus dirigentes da administração autárquica executivo municipal, onde se destaca a figura do Presidente de Câmara, a Assembleia Municipal que há de eleger o respectivo Presidente e a Assembleia de Freguesia que também há de eleger o Presidente de Junta, que, em alguns casos, será o autarca de freguesias agrupadas em consequência da reforma administrativa autárquica. O segundo debate da RCP Autárquicas 2013 é com os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Lousada. António Vieira, 53 anos, é funcionário da Brisa e é encenador, também professor, é o candidato da CDU. Leonel Vieira, 44 anos, licenciado em História, exerce em Lousada a profissão de solicitador e é candidato da coligação Lousada Viva PSD-CDS. Pedro Machado, 40 anos, jurista, atual presidente em exercício da Câmara de Lousada, ao qual se candidata em nome do PS nestas eleições autárquicas. Senhores candidatos, sejam bem-vindos. A ordem de entrada em debate e a declaração final foi sorteada previamente na presença dos senhores. Os temas que vão estar em debate, já que foi dito, foram sugeridos pelas respectivas candidaturas a pedido do RCP, sendo que o primeiro tema a lançar a debate é por parte da candidatura de Lousada Viva, a coligação Lousada Viva PSD-CDS, com Leonel Vieira, é o tema da educação, de resto um tema sugerido pelas três candidaturas. Leonel Vieira, tema da educação a debate aqui no RCP. Olhamos para o setor da educação num tema em que o senhor diz que vai oferecer livros aos estudantes. É assim? Exatamente. Antes de mais, bom dia. Obrigado à RCP pelo convite. Saúdo, obviamente, também os meus colegas de debate e a restante comunicação social também aqui presente, hoje a transmitir em direto. Devo dizer que, efetivamente, é feliz o facto dos três candidatos defendermos, darmos como prioridade a educação. É sinal que, efetivamente, estamos todos no bom caminho e estamos todos disponíveis nesta área a trabalhar para o Conselho de Lousada, porque, efetivamente, há mesmo muito que fazer nesta área da educação. Quero-vos dizer que em Lousada o nível de escolaridade deixa muito a desejar. 78% da nossa população tem apenas o ensino básico ou menos, 12% tem apenas o ensino secundário e só 7% da população tem um curso superior, o que na realidade é um cenário bastante preocupante quando nós sabemos que, por exemplo, para que o emprego em Lousada tenha qualidade, terá necessariamente que a escolaridade dos nossos concidadãos ser efetivamente melhor do que acontece nos dias de hoje. Nos últimos anos tem havido um esforço da parte do município no sentido de criar condições para que, ao nível dos equipamentos, as nossas crianças, os nossos professores tenham efetivamente melhores condições para exercerem a sua atividade e para melhor servirem as crianças, mas há ainda muito a fazer. E, na minha opinião, nos últimos anos, apesar de termos feito esse esforço que me referi, ao nível dos centros escolares, residiu aqui um mau planeamento. Construíram centros escolares a mais. Hoje há centros escolares que foram construídos que já têm falta de alunos, há salas que estão vazias. Um exemplo deste mau planeamento é o facto de, por exemplo, estarem a funcionar neste momento, no ano letivo último, 2012-2013, havia 59 turmas mistas a funcionar, ou seja, na mesma sala de aulas, alunos de anos diferentes, o que na realidade para os professores e para as crianças não é certamente a melhor forma. Diz que já há centros escolares que não têm alunos? Há centros escolares que correm o risco de encerrar nos próximos anos. Lousada não é dos concelhos que está melhor demograficamente? Isso é verdade, é o concelho que mais tem crescido em termos demográficos, mas houve aqui um mau planeamento da parte do município no exagero da construção de edifícios escolares, dos chamados centros escolares, e agora estamos com um outro problema, que é necessário construir mais 7 centros escolares que têm mesmo que ser construídos, porque as escolas que têm que ser substituídas estão mesmo em muito mau estado e temos mesmo que construir 7 centros escolares. Mas a verdade é que vamos ter centros escolares a mais
devido ao mau planeamento que o município implementou do início do processo da construção dos centros escolares, e isso para o município vai ser gravoso, porque estes equipamentos vão, obviamente, ter que ser mantidos. Mas quando diz que há centros escolares a mais e se defende que tem que ser construídos mais 7, mais 7 centros escolares, nomeadamente os centros escolares de Caí de Rei, Casais, Castelos, Ludares, Meinedo, Nos Pereiras e São João. Não é possível uma redistribuição dos alunos, porque então construir-se há mais, porque não é construir mais 7? Não é possível, porque, dada a localização que estes centros escolares que vão ser construídos têm, não é fácil fazer essa reorganização de forma a impedir a sua construção, porque ela tem mesmo que ser executada. Agora, se me permite, relativamente a esta área da educação, queria falar mais sobre alguns temas que me parecem importantes. Queria dizer que vamos tentar assegurar o funcionamento da rede municipal de cantinas e vamos abordar esta questão de forma diferente. Até hoje tem sido a Câmara Municipal que tem gerido as cantinas escolares. Nós entendemos que esta gestão terá que passar para as juntas de freguesia ou até para as associações de pais, para conseguirmos uma coisa muito positiva para o comércio local e para os produtores agrícolas. É que, se passarmos a gestão das cantinas para as juntas de freguesia, vai ser possível os produtores locais, os comerciantes locais abastecerem as cantinas, e assim estamos a ajudar o comércio local, os produtores locais, e obviamente também estamos aqui a criar emprego. Vamos concluir. Se calhar deixar para daqui a pouco na réplica para me explicar essa história da oferta de livros aos alunos. Muito bem. António Vieira, bom dia. A questão da educação, também, já que foi dito, é um tema transversal às 3 candidaturas. O que é que a CDU preconiza neste setor, notando efetivamente a atual realidade do Conselho de Lousada? Em primeiro lugar, há que dizer, há aqui questões transversais que percorrem toda a sociedade, e utilizando um termo da construção, as casas não podem ser feitas pelo telhado. Nós queixamos da iliteracia. Nós queixamos... Sim, estávamos com um problema no microfone, mas já está resolvido. Não faz mal. Vão depreender depois do resto da minha intervenção aquilo a que pretendemos chegar. É que, de facto, a nossa educação está a atingir limites no insuportável. E fazermos de conta que em Lousada estamos fora do país não é verdade. Ou seja, há um conjunto de medidas que foram executadas pelos sucessivos governos que levam a que hoje seja muito difícil ser aluno, professor ou funcionário das escolas. E, posto isto, tendo em consideração que as questões estruturais só se resolvem no plano nacional, tendo em consideração esta questão, importa dizer o seguinte. Já comentando algumas das coisas que disse a pessoa que falou antes de mim, o Leonel Vieira, de facto preocupa-nos muito um momento muito importante da educação dos jovens, que é o momento em que ou estão para completar o secundário ou se estão a preparar para ir para a faculdade. Nós somos de gerações, nomeadamente eu, que sou ligeiramente mais velho que os meus adversários, nós somos de gerações com níveis de escolaridade muito baixos. E hoje estamos a caminhar nesse sentido outra vez. Por muito que as câmaras façam com os parcos recursos que lhe vêm dos governos, e os governos têm responsabilidade ao longo destes 40 anos, sabemos quem foram os governos que nos geriram, dos últimos 38, para ser mais exato, que nos geriram, e depois, quer dizer, toda a gente berra e ninguém tem razão. Os 31 mil professores foram despedidos recentemente. Há uma cota de professores que deveriam estar em Lousada. Este pulular das turmas mistas está demonstrado pedagogicamente, nomeadamente dos níveis de ensino mais baixos, como é o caso do básico, de que estávamos a falar, em que são maus para o desenvolvimento harmonioso das crianças. Mas já temos, passa a expressão, de levar com isso. E isso é muito, muito, muito errado. A CDU, no seu programa, tem um conjunto de propostas que minorem estas questões que só são resolvidas, como eu digo, como diz o meu camarada Jerónimo de Sousa, quando o povo decidir tomar o destino nas suas mãos. Quando mudarmos com estas políticas de terra queimada, de entregar tudo o que temos, de estragar tudo o que temos em função das imposições das troicas nacionais e estrangeiras. Mas temos algumas propostas. Primeiro, há exemplos de câmaras que já recuperaram as atividades de enriquecimento curricular que foram terminadas por este governo. Portanto, e a esse nível era importante que ao nível de Câmara, suponho que estamos todos de acordo, que ao nível de Câmara se recupere, já há algum trabalho feito, mas tem de ser muito mais longe nessa recuperação. Segundo, esta rede municipal de cantinas deve, de facto, estar mais tempo aberta e chegar mais longe, mas isso de ir para as freguesias tem muito a ver também com a protocolização de apoios que têm de ser feitos entre a Câmara e as freguesias em função das transferências de PIDAC.
Porque senão, dizer a um presidente de freguesia que já anda de chapéu da mão a tentar arranjar uns trocos quando não tem dinheiro nenhum, é muito complicado. É mais uma tarefa para quem tem poucos funcionários. Acabando, dizer o seguinte: a educação tem de estar ligada à cultura. E as políticas culturais a que nós existimos vão ter tendência a ser cada vez piores, porque sem ovos não se podem fazer omeletes. E deixo o resto para a minha réplica para daqui a bocado. Pedro Machado, candidato do Partido Socialista, foi aqui dito já pelo um dos seus adversários, Lionel Vieira, candidato da coligação, que o executivo do qual o senhor faz parte, andou a construir centros escolares a mais para as necessidades do Conselho. Muito bem, muito bom dia. Queria, antes de mais, felicitar a iniciativa da Rádio Clube na Fiel. De facto, é importante este tipo de debate para o melhor esclarecimento dos nossos eleitores e cumprimentar a restante comunicação social. Quanto à questão dos centros escolares, enfim, o meu caro amigo Lionel Vieira está completamente desorientado. E vou-lhe explicar porque é que ele está completamente desorientado. Porque, por um lado, não é verdade que haja o risco de nós termos que encerrar centros escolares. E eu lembrava o Lionel Vieira que se nós temos os centros escolares que temos e se vamos ainda construir mais 7, é porque isso foi planeado. E foi planeado através da Carta Educativa. É um documento que foi aprovado na Assembleia Municipal, que teve o voto favorável do PSD e no qual já estavam previstos justamente todos esses centros escolares. E, portanto, eu acho... É verdade, isso é verdade, isso é verdade. É verdade pura. Não vale a pena dizer que não é verdade, porque é verdade. É verdade. Mas já leu alguma vez A Carta Educativa não definia os locais das escolas, mas nem o número de escolas a construir. Ok, mas já algum dia leu a Carta Educativa? Claro. Já? Então vou-lhe mostrar. Eu trouxe aqui a Carta Educativa porque não leu. Não leu. Pronto, eu vou-lhe deixar ficar aqui a Carta Educativa que está disponível na internet. Claro. Olha, teria ontem. Portanto, se lá for, está lá. E, a partir da página, tem a versão inicial, de 2006, que foi aprovada em 2006, e depois teve uma série de monitorizações, com alguns ajustamentos. Mas já em 2006... Quando foi planeada a primeira vez, já em 2006, deixe-me acabar, eu sei que não lhe convém o que eu estou a dizer, mas permita-me que exponha o meu ponto de vista, que é muito claro e objetivo. E, portanto, a Carta Educativa de 2006 já prevê os centros escolares. Estão aqui, eu deixo-lhe ficar. Mas isso não é verdade. Estão aqui todos previstos. E, portanto, e depois vou-lhe deixar também ficar uma cópia da ata da Assembleia Municipal de 30 de junho, onde diz aqui: a Câmara de Lousada propõe à Assembleia Municipal a aprovação da Carta Educativa. A proposta foi aprovada por unanimidade de 45 votos. Portanto, o PSD votou favoravelmente. E na Carta Educativa, contrariamente àquilo que diz, estão lá previstos os centros escolares. Não estava, no início não estava. No início não estava. Pronto, então, olha, os eleitores, não é verdade, os eleitores podem ir à internet e consultam no site da Câmara, está lá a Carta Educativa, estão lá os locais dos centros escolares. E, portanto, vamos passar à frente. Colocados após a sua aprovação. Está lá, desculpa, Lionel, está lá tudo previsto. Aliás, acabou de dizer aí que sofreu alterações da Carta Educativa ao longo dos tempos. É justamente monitorização. Houve salas que aumentaram, outras que diminuíram. Mas, senhor, já percebemos que temos pontos de vista diferentes e daqui a pouco o Lionel Vieira vai replicar. Isso é muito fácil. Quem quiser vai à net e consulta. Está lá atualizado. Está lá a versão inicial e estão lá as atualizações. Portanto, quem quiser tirar isso a limpo é muito fácil. Depois, é completamente também errado fazer depender do facto de existir, porventura, salas vazias em alguns centros escolares, a existência de turmas mistas. Uma coisa não tem que ver com a outra. E eu vou-lhe explicar porquê. Para já, há turmas mistas, eu diria, em quase ou praticamente em todos os concelhos deste país. Pedro Machado. As turmas mistas são propostas pelos agrupamentos e são aprovadas pela DGEST. E, portanto, a Câmara, nesta matéria, não tem intervenção. Eu ia só, para provar o que lhe estou a dizer, dar-lhe 2 ou 3 exemplos de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, Centro Escolar de Vilar tem 3 salas ocupadas, 0 salas vazias, portanto, não há salas vazias, e tem 2 turmas mistas. Depois, o Centro Escolar de Pias tem 4 salas ocupadas, 0 vazias e tem 2 turmas mistas.
Na Boa Vista acontecia a mesma coisa, por acaso este ano não tem turmas mistas, mas também é um centro escolar que não tem salas vazias. E depois ao contrário. Concluído. Por exemplo, Centro Escolar de Macieira tem 5 salas ocupadas, 2 vazias e 0 turmas mistas. E o mesmo se passa com o Centro Escolar de Novo Gilde. Tem 2 salas vazias e 0 turmas mistas. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Escolheu-as a dedo. Leonel Vieira, réplica nesta questão da educação. E também, já agora, gostava que me explicasse essa questão dos livros. Estou curioso. Muito bem. Relativamente à Carta Educativa, estamos esclarecidos. Na Carta inicial, quando começou o planeamento deste processo da construção do centro escolar, não estavam incluídas quer o número de escolas, nem a sua localização. Quanto a isso, não tínhamos qualquer dúvida, porque, como referiu Pedro Machado, a Carta Educativa foi atualizada e foi atualizando conforme as construções que foram sendo feitas. Relativamente à questão dos livros escolares, que é essa questão que me coloca, efetivamente, nós, a Coligação Lousada Viva, vamos oferecer aos alunos do primeiro e do segundo ciclo, numa primeira fase, obviamente que as famílias com elevados rendimentos não terão acesso, vamos oferecer manuais escolares e vamos orçamentar uma verba a rondar os 200.000 euros para, obviamente, ajudar estas famílias de Lousada. E quero dizer-vos que isso irá funcionar da seguinte forma: os livros serão, obviamente, emprestados, serão devolvidos pelos alunos no final do ano letivo, para que, de forma gradual, até ao final do próximo mandato, ou seja, daqui a 4 anos, seja possível que também parte dos alunos em Lousada, do terceiro ciclo e do secundário, possam também eles ter acesso a estes livros escolares oferecidos pelo município de Lousada. Porque nós entendemos e para nós a educação é uma prioridade, por isso, obviamente, tem que ser uma aposta clara da nossa parte. E também vos quero dizer que 200.000 euros num orçamento de 23 milhões de euros é efetivamente muito pouco, e nós, como defendemos uma aposta clara na educação, por isso vamos apostar, obviamente, nas nossas crianças que efetivamente merecem, e isto também fará com que estejamos a ajudar os pais. Queria referir também, ainda quanto à educação, que me parece importante, nós queremos assegurar que os jovens em Lousada, aqueles que frequentam o ensino superior, tenham condições para concluir os seus estudos académicos e profissionais. Por isso, nós vamos aumentar o número de bolsas e vamos implementar aquilo que denominamos de cheque formação. Aos estudantes mais carenciados, vamos emprestar o dinheiro necessário para que estes jovens possam concluir os seus estudos. Jovens estes que, depois, terminados a sua formação académica, irão ressarcir o município do dinheiro, entretanto, recebido de uma de 2 formas. Ou depois de começarem a trabalhar, devolvendo o dinheiro, ou, em alternativa, prestando serviço na área em que tiveram obtido formação, no município ou em instituições de Lousada a indicar pelo município. Acha que é execuível uma medida dessas? Acho porque nós queremos garantir que os jovens de Lousada tenham condições para concluir os seus estudos, porque por nós, nenhum jovem em Lousada deixará de concluir a sua formação académica devido a dificuldades financeiras. António Vieira, candidato da CIDU, réplica nesta questão da educação. Eu fico espantado. Vivemos no país das 7 maravilhas. Quer dizer, de facto, o conjunto de propostas que estão em presença, teoricamente, são magníficas. Mas nós vamos formar jovens para lhes dar emprego ou para os mandar para o desemprego? E esta questão tem uma coisa a ver com a outra. A ideia é boa, mas então, por favor, deem emprego aos jovens. Esta gente em quem capitalizamos, em quem apostamos, em quem investimos, tem direito a uma vida melhor. E isso faz-se. Eu não interrompi, mas com certeza lhe dou uns segundos, porque estava com dificuldade para explicar isso. E nem sequer estava em desacordo com a sua proposta, deixe-me só replicar o que estava a dizer. Não estou em desacordo com a proposta, tenho de arranjar outro governo. E já disse aqui uma vez que não está de acordo com o PSD faz no plano nacional, eu fico muito contente. Pronto, mas a questão que se levanta aqui é a seguinte: a existência de uma carta pedagógica conselhia, de que já falámos em anteriores debates, que projete na ligação ao emprego a educação, é fundamental. Isto não se faz com os ataques a que temos assistido. Nós não podemos formar pessoas para existirem no desemprego. Ainda por cima, com um tipo de ensino em que a iliteracia começa a chegar aos mais jovens. Nós não podemos formar... A outra coisa que é duvidosa é a seguinte: como é que se paga um empréstimo se estão no desemprego? A questão que se levanta aqui, a ideia, muito bem, excelente, mas não é para a sociedade em que vivemos, certeza absoluta. A CDU
a CDU é muito clara nas suas propostas em relação à educação, da Carta Pedagógica Conselhia, na ligação à realidade social existente, na necessidade da educação de adultos ser aposta aí sim da autarquia, utilizando até meios à distância que devem ser tidos em consideração, mas para tudo isto é preciso que Lousada faça também um magistério de influência e, no nosso caso, votar na CDU é dizer assim, as políticas de educação que existem, esta abertura de ano letivo catastrófica que existimos, têm de ser completamente combatidas. Isso faz-se com o voto coerente e seguro na CDU. Pedro Machado, para concluir esta questão da educação, foi o tema da abertura deste debate, era comum às 3 candidaturas. Muito bem, eu queria reafirmar e convidar os eleitores a fazerem essa pesquisa na net. E vão ver, por exemplo, Centro Escolar de Novo Gil, ou melhor, Freguesia de Novo Gil, faz o enquadramento da situação existente em 2006, faz a proposta que é a construção do Centro Escolar de Novo Gil, o impacto previsto, a calendarização, o orçamento, portanto, está lá tudo e quanto a isso não há dúvida nenhuma. Avançando agora para a questão da... O amigo é que diz que foi atualizada, não sabe? Estou-lhe a dizer a versão de 2006, não vale a pena, Eu Leonel. conheço. Pronto, eu sei que estás orientado, mas pronto, mas devia ter trabalhado melhor esta questão. Eu faço o meu trabalho Leonel, há muitos anos. Desculpa. Deixe concluir. Pronto, bem. relativamente Senhor à oferta adversário. de livros escolares, também há uma grande desorientação aqui nas propostas do meu caro amigo. Inicialmente, e pelo menos é o que consta ali do programa Agora, eleitoral... quais são as suas propostas? Deixe-me falar quando eu interrompi. Relativamente à questão da oferta de livros escolares, no programa eleitoral diz que é para todos os alunos. Primeiro e segundo ciclo, Onde é que portanto... diz que é para todos? Subentende-se, é para todos. Eu, pelo menos, julgo que sei ler português. Isso é uma inteligência apuradíssima. E é o que está aqui no programa eleitoral. Subentende-se. É o que está aqui no programa eleitoral. Mas os eleitores também podem confirmar isso. E depois, passados uns dias, disse que era para todos, menos para a minha família, o que é extraordinário. Mas pronto, o Pedro Machado, numa entrevista, é que disse que achava que não tinha direito. Eu vim confirmar, efetivamente, o que eu disse na entrevista, é que numa altura de parco como recursos, funcionário da Câmara de Lousada, como autarca, obviamente que não tem direito. Vai-me desculpar, mas eu tenho que falar. Lionel, Numa altura de grandes dificuldades que o país e as câmaras atravessam, nós temos que direcionar as nossas intervenções para aquilo que me parece mais prioritário. E o que eu disse na entrevista é que, felizmente, eu não preciso que a Câmara pague os livros dos meus filhos, porque compreendo que as necessidades devem ser para outras, ou melhor, os recursos devem ser direcionados para outras A necessidades. proposta também seria, julgo eu, balizada com o rendimento do agregado familiar. Pois não, mas eu julgo que o Leonel não sabia isso. Mas depois, passados uns dias, já dizia que era para quem precisa. E, portanto, eu gostava de saber em que ficamos. E agora, eu vou-lhe dizer já. Afinal, já não é para dar livros, é para emprestar. Para emprestar não precisa de inventar nada, porque isso já está inventado. E se quiser dar-se ao trabalho de ler o meu programa, que aconselho, está lá uma medida que é dinamizar. Fizemos. Vá ver o que é que se passa com os agrupamentos. Agora, temos colaborado com os agrupamentos para criar as bolsas de livros usados. E é isso, no fundo, que você está a propor. E para isso não precisa de 200 mil euros. As minhas propostas não precisa de 200 mil euros. Não precisa de 200 mil euros. Os agrupamentos escolares já fazem isso, quase todos. E, portanto, a função da Câmara aqui é incentivar essas práticas e com muito menos dinheiro. Portanto, não precisamos de 200 mil euros. E, portanto, no fundo, a sua proposta não passa de uma bolsa de livros escolares. Portanto, para concluir o assunto da educação, de vez. Bom, para concluir o assunto da educação, Lousada fez aqui um trabalho extraordinário no que respeita Os 7 centros escolares vão avançar? Claro que sim, porque são necessários. Eu acho extraordinário. Como é que se pode dizer que nós temos centros escolares a mais e concorda-se com a construção de mais 7? Devido ao mau planeamento. Portanto, não faz sentido nenhum. Portanto, é a desorientação pura. Exatamente. E, portanto, certamente que esses 7 centros escolares são para arrancar. Aliás, nós já temos a confirmação e o contrato de financiamento assinado há cerca de 15 dias para 5 e com o compromisso de assinarmos os outros 2 até ao final do ano. E, portanto, as obras vão arrancar. É pena que não tenham sido concluídas há mais tempo. O processo esteve parado há cerca de um ano. O Governo, como sabe, suspendeu os fundos comunitários e, infelizmente, perdeu-se aqui uma oportunidade de resolver este problema mais cedo. Depois... Estamos no debate. Pedro Machado,
já está com Muito bem. um tempo bastante dilatado nesta questão da educação. E não apresentou qualquer proposta. Não, mas eu vou-lhe apresentar as Estava a propostas. conversa, nenhuma proposta. Isto é, de facto... Pedro Machado, candidato do Partido Socialista, regresso agora ao candidato da CDU, António Vieira. O seu primeiro tema colocado a debate tem que ver com as questões relacionadas com o ambiente e o ordenamento do território. É por aí que começa, em primeiro lugar, a construção de uma autarquia. Como nós sabemos, as autarquias vivem em função das transferências, as autarquias vivem do dinheiro que o Estado tem, e em função disso é muito importante nós localizarmos aqui algumas questões que são fundamentais e à cabeça. A primeira é em função dos acordos com a Troika, em que o Partido Socialista abriu a porta a esses senhores para vir para cá, naturalmente, quer ao nível da lei das finanças locais, quer com este ataque terrível que rebentou com grande parte do poder local, com a proximidade das pessoas às freguesias, no caso de Lousada, de 25 vimos para 15, dizem que não vai haver desemprego motivado por isto. Na nossa opinião é falso, e vamos ver a curto prazo o que vai acontecer. Portanto, há graves responsabilidades aqui do PS, do PSD e do CDS em relação a estas questões. Ao nível do ambiente, algumas questões em Lousada, como a semelhança de todo o país, nos preocupam muito. A primeira e aqui há óbvias responsabilidades do Partido Socialista. Nós não fulanizamos. Uma coisa é o Pedro Machado, outra coisa é o Partido Socialista. Mas ao longo de 24 anos observamos que o Rio Sousa, apesar de ser agora uma promessa do PS que saudamos e do PSD que também saudamos, mas ao longo de 24 anos o que assistimos foi a um ataque, em alguns casos por incompetência, em alguns casos por abusos em relação ao Rio Sousa, que é a alma de Lousada. Nós temos que aproveitar aquele rio, e não só esse, e os seus afluentes também, mas o Rio Sousa é a grande baliza em termos da água, da beleza que estão naquelas margens. Ainda recentemente assistimos a uma coisa, e algumas pessoas em Lousada gostam de fazer o que lhes apetece, e com a CDU não farão. Nomeadamente pessoas ligadas às associações que existem, às associações comerciais, não podem fazer o que lhes apetece. Vedando o rio, fazendo construções clandestinas, Verdade. E a Câmara Municipal tem naturalmente que fazer um magistério de maior influência, envolver as populações. Há habitantes de Lousada com medo desses senhores. Tem toda a razão. Ainda ontem na Aparecida estive a falar com dezenas de habitantes daquela zona, que dizem não pode ser. Não podem estas pessoas continuar a tratar mal o Rio. Saudamos as propostas, quer do Partido Socialista, quer do PSD, mas tememos que sejam promessas, como é costume, em termos de campanha eleitoral, e depois se esqueçam, caso vão para o poder, se esqueçam de as aplicar. A CDU tem um exemplo de seriedade, de independência, de denúncia destes lobbies, que com a nossa eleição irá terminar com eles e ajudará a recuperar o Rio. E para começar, era estas questões. Uma última nota. Em relação ao bairro social de Cristelos, tem cerca de 30 anos, estivemos porta a porta a falar com todos os habitantes e lamentamos que, apesar de um trabalho feito pelo nosso atual deputado municipal junto dos serviços da Câmara, ainda haja obras lá por fazer que não se justificam. Chove dentro de algumas casas. Foi lá feita umas obras muito incipientes, em que, por exemplo, uma casa com 3 janelas, em que chove nas 3, mudaram 2. Há um conjunto de outros problemas ao nível dos espaços, isto dito pelos cidadãos de Lousada e pelos habitantes. Portanto, estou a falar de Cristelos, em frente ao Lidl e ao Continente. Portanto, há lá uma série de problemas por resolver. Houve algumas obras incipientes lá feitas que ainda não resolveram isso. É um dos bairros sociais de Lousada mais importantes. Portanto, e a CDU, naturalmente, irá a curto prazo propor, através dos seus eleitos, a resolução rápida de inúmeros problemas que lá existem. Pedro Machado, questão do ambiente e ordenamento do território suscitada aqui a debate. Uma das questões de quem visita Lousada, particularmente nos ditos dias de descanso, domingos, fins de semana, feriados, agora já são menos os feriados, mas nesses dias de descanso, quem visita Lousada até se assusta quando entra em Lousada, tal a dimensão de áreas de comércio, de grande, passa a redundância, de grande dimensão, que cria uma grande agitação no município de Lousada. É possível, é desejável rever esse tipo de situações ou é para manter? As grandes superfícies que estão abertas, a Câmara não as pode fechar ainda que queira, não é? E julgo que isso não é um problema
sério que o município possa ter. Não considero? Não considero, até porque o que se passava antes de nós termos ao nosso dispor essas grandes superfícies é que os lousadenses tinham que vir a Penafiel ou a Paredes para fazer as suas compras nos hipermercados, portanto, e Paço Ferreiro. E, portanto, não é por aí, eu julgo que não é um problema. Os congestionamentos... Pois, nós de facto temos ali um congestionamento daquela artéria da rua do comércio, mas temos previsto um conjunto de acessibilidades que vai melhorar essa questão da mobilidade. Mas relativamente à questão do ambiente, eu estou aqui de acordo com o António Vieira. De facto, esta área do ambiente deve ser também uma prioridade. A requalificação das bacias de Sousa e Mesio é uma aposta que consta, aliás, do meu programa eleitoral. Não o fizemos antes porque só a partir de agora, com a rede de saneamento e com a construção da ETAR na partilha aqui de Lousada com Penafiel, é que nós temos condições para melhorar as qualidades das nossas águas e, portanto, a partir daqui fará todo sentido apostar nesta área, apostar ainda mais nesta área. Quanto à questão das construções clandestinas que referenciou, eu já o referi noutra intervenção, noutro debate, nós temos conhecimento disso, fizemos tudo o que está ao nosso alcance, levantamos autos de contornação, autos de embargo, participamos criminalmente... Foi aqui falar de questões de lobbies. Lobbies, não sei o que é isso, sinceramente. Ou melhor, sei, mas nesse caso seguramente que não existem, até nem conheço as pessoas, os proprietários que poderosos. Nem conheço as pessoas que construíram. Portanto, conheço de vista, mas pessoalmente não conheço. Pessoalmente não conheço, nunca falei com eles. E, portanto, o que eu posso garantir é que a Câmara tomou todas as medidas que estão ao seu alcance, participou criminalmente, inclusivamente, por desobediência. Só que é preciso perceber uma coisa, é que o domínio hídrico é da competência da antiga hidráulica, atualmente Autoridade de Recursos Hídricos. E a Autoridade de Recursos Hídricos tem competência para mandar repor o terreno na situação em que ele se encontrava. E, portanto, a Câmara Municipal aqui deve, isso sim, é o que temos feito, diligenciar no sentido de pressionar a tutela, os organismos do Estado, para reporem a situação. E, portanto, eu estou de acordo, é uma situação grave, não faz qualquer sentido, é um abuso de todo tamanho, e portanto, que prejudica a fruição do rio. Portanto, nessa matéria eu queria que as pessoas ficassem sossegadas de que nós não estamos a fazer de conta de que não existe um problema. Agora, há de facto essa grande limitação em termos de competências para atuar. Queria corrigir aqui o António Vieira, que é uma pessoa muito simpática, mas não conhece Lousada e, portanto, vou-lhe perdoar. É que os bairros cristianos de Cristelos não são da Câmara. Não são da Câmara, foi através do IRU que este trabalho foi feito. Foi trabalhado pelo nosso deputado Xavier Pires, se me permite esclarecê-lo. E, portanto, nós temos competência. Nós temos tratado as nossas... A doutora Cristina dos Serviços da Câmara, e a influência da Câmara, que é muito reduzida em relação a estas questões. O António Vieira parece que não sabe o que é que a Casa gasta em termos de não é? Meus senhores, avançamos no debate agora com a visão que o candidato da coligação Lousada Viva tem sobre esta questão lançada a debate, que tem a ver com o ambiente e o ordenamento do território. Lionel Vieira. Se me permite só uma pequena questão, porque nos últimos dias foi levantada aqui na área da educação, que eu queria chamar a atenção, que é de facto vergonhoso o que se passou nos últimos dias nas reuniões que alguns professores afetos ao Partido Socialista, digamos, afetos ao regime que gera o município de Lousada, têm feito nas reuniões com os pais. Andam a dizer, em algumas escolas, que a partir do dia 29 de setembro, se a coligação Lousada Viva se a coligação Lousada Viva vencer as eleições, que vamos acabar com o prolongamento dos horários, e estamos a falar da chamada componente social de apoio à família. Isso é lamentável, é vergonhoso, andam a assustar os pais e os encarregados da educação de Lousada, e eu quero garantir aqui aos pais e aos encarregados de educação de Lousada que vamos manter e melhorar em termos de eficácia e também vamos ter atenção à questão do preço, o prolongamento do horário. Quero dizer que, de facto, isto é lamentável que isto esteja a acontecer, mas que, meus amigos, em política não pode valer tudo. Relativamente à questão do ambiente, desde logo é preciso referir que Pedro Machado é, há muitos anos, o vereador do ambiente na Câmara Municipal de Lousada. E a verdade é que
há vários sítios, como referiu aqui o colega António Vieira, quer no Rio Mesio, quer no Rio Sousa, que está emparedado, e a Câmara Municipal, a realidade é que não fez rigorosamente nada. Isso, de facto, é lamentável. E são 24 anos de gestão socialista em Lousada, que deu no que deu. Relativamente à questão do ambiente, obviamente que devemos aqui falar e abordar a questão da água e de saneamento. E nos últimos anos foi feito algum esforço no sentido de cobrir o Conselho em termos de rede de água e de saneamento. A verdade é que ainda foi feito pouco. Há muito ainda a fazer, por isso temos que concluir rapidamente as redes de abastecimento de água e de saneamento ao município, ao Conselho. Devo dizer que apenas há, em termos de abastecimento de água, 11.400 utentes de Lousada e de saneamento ainda menos 8.300 utentes de Lousada que aderiram às redes. É muito pouco. Temos que incentivar os munícipes de Lousada a aderir às redes públicas de água e saneamento. Está aqui em causa a saúde pública dos nossos munícipes e quero-vos dizer que nós vamos contribuir para que os munícipes adiram efetivamente à rede. Por isso, nós vamos, desde logo, a partir de 2014, baixar o preço da água e da taxa de saneamento. Nós sabemos que a partir de 2014, a Câmara Municipal, que já é uma medida tomada aqui há uns anos nesta parte, vai acontecer que a partir de 2014 a ligação à rede será gratuita. O que vai ser possível também, a partir daí, que conseguir chamar para estas redes mais gente. E vai-se criar aqui o chamado efeito de escala. Vai haver mais receita do município, que vai permitir ao município baixar o preço da água e da taxa de saneamento, e com isto estamos, obviamente, a ajudar Considera os municípios que de os Lousada. lousadenses que ainda não aderiram às redes, mas que têm à porta de casa a rede de água e saneamento, não aderiram por questões económicas, ou seja, por a água ser cara? Também isso, mas e também pelo preço das ligações, apesar de ter vindo a reduzir consideravelmente nos últimos anos, como nós temos vindo a apoiar. Queria só referir, porque o colega António Vieira falou aqui na questão do bairro social Doutora Vila Alves Moreira, corroboro com a sua afirmação, mas efetivamente a gestão passa neste momento para o IRUR. A minha proposta passa por propor ao IRUR a gestão do bairro Doutora Vila Alves Moreira, que passe para o município. Isso é o que eles querem. Ou, em alternativa, que seja criada uma cooperativa com os residentes. Isto para quê? Para servir melhor os residentes do bairro Doutora Vila. Esta é a nossa proposta, porque nós fazemos propostas. Outros limitam-se a plagiar as nossas propostas, limitam-se a comentar e nada mais. Vamos para a réplica desta questão, do assunto trazido a debate pelo seu candidato da CDU, António Vieira. Ora, em primeiro lugar, esta questão do licenciamento de obras, já que se falou nelas. Ontem assisti a uma coisa que pensei que era impossível acontecer numa autarquia dos nossos tempos. Sem atraiçoar o seu raciocínio, quem são os poderosos que falou Não, olha, se calhar é o dono de uma padaria ali para os lados da Aparecida, e mais não digo, porque eu sou o tal que não conheço, como diz aqui o Pedro Machado, incorretamente. Porquê é que é incorreto? Eu não gosto de fulanizar, e eu indicio as questões. Já toda a gente percebeu de quem eu estou a falar. E o que a CDU se vai comprometer é ir descobrir melhor este fio à meada. Fomos nós que denunciámos esta situação em primeira mão e iremos, quando tivermos dados concretos, quer junto da Câmara, quer junto de outros organismos de poder, iremos denunciar as pessoas destes abusos. Aliás, o Pedro Machado falou aqui no processo de crime que foi feito, e nesse processo de crime constam nomes. Portanto, afinal, conhecemos todos. Não, o que eu disse é que nunca falei pessoalmente com essa pessoa. Pronto, estamos de acordo. Nem eu. Ou seja, nem não eu. tenho qualquer nem proximidade. Eu. Claro, mas estamos aqui claro, e os eleitores também devem saber, porque alguns até têm medo de alguns tais poderosos que falava a Leonel Vieira. Eu não tenho medo de ninguém. Eu não estou a dizer que tenho medo, ouça bem. É também função pedagógica nestes debates os representantes do povo falarem destas questões, denunciarem e dizer que nós iremos lutar contra este tipo de situações. Sobre o licenciamento, até tive 2 exemplos fantásticos. De uma pessoa que vê uma obra licenciada de um dia para o outro. E licenciámos isso e vamos levar, em primeiro lugar, e por respeito, após as eleições, iremos levar em sede da Assembleia Municipal, no mínimo. Iremos lá levar essa questão. E ao mesmo tempo, sabemos de um indivíduo que se dirigiu aos serviços da Câmara com obras licenciadas. E quem é o vereador dessas obras? Pronto, mas vamos deixar direito de réplica aqui ao Pedro Machado depois. Porque problemas há em todo lado e erros há em todo lado, compete-nos a nós denunciar, mas é para as coisas mudarem. Em que, pelo contrário, tinha as obras licenciadas e lavou com uma coima em cima, apesar de ter a obra licenciada e ter mostrado cópias
encaminhamento dos documentos aos serviços respectivos. Este tipo de coisas não pode acontecer. A outra coisa que queremos dizer em relação a isto é o seguinte. Claro que as áreas de supermercados e grandes superfícies são desmesuradas em Lousada. Para quem não conhece Lousada, vou-vos dizer como é que funciona. As pessoas começam no Leclerc e fazem ali um passeio pedonal, Leclerc, Lidl, Continente, e vão a todas. E sabia que o da Fiel e o Paredes também fazem esse trajeto. Vão a todas, Há pessoas exatamente. fora de Lousada Vão a que vão todas. aos hipermercados da Lousada. É não sei se sabe óbvio disso. que nós saudamos a criação de grandes superfícies quando não é em exagero. A criação de emprego, os serviços que prestam, tudo bem. Mas é facto que houve ali interesses que exageradamente tiveram colhimento, e a Câmara tem responsabilidades nisso. Não é? Foram os interesses dos consumidores de Lousada. Olha, eu ainda não interrompi, mas vou passar a fazer isso. Tá, vamos com calma, Queremos vamos debate esclarecer, vivo, mas com algum respeito. Uma vez, uma os boca, candidatos outra, tudo consigam bem. Mas tem que se respeitar. passar a Tem sua muito mensagem. cuidado com a linguagem então que se usa, porque... Colher. Posso? Muito obrigado. Colher, portanto, as opiniões de todos e depois replicar quando for o caso. E agradeço que quando eu alguma vez estiver ofendido alguém que me digam que não me parece que tenha sido o caso. Vamos avançar. Vamos avançar, mas tive de fazer este intervalo em Para função concluir, para concluir, dizer o seguinte. Ao nível de ambiente e ordenamento de território, há as questões nacionais, mas há as questões de Lousada, não nos parece, com todo o respeito, não nos parece razoável ao fim de 24 anos e ainda termos os problemas que temos com o Rio Sousa, não se tomar lá bem como se tomava há 30 anos atrás. Portanto, saudamos as propostas do Partido Socialista, mas há responsabilidades para a gestão que, entretanto, decorreu. Era isso que temos a dizer. Pedro Machado, candidato do Partido Socialista, réplica final nesta questão. Bom, eu só espero que este debate continue com elevação, porque senti-me ofendido com alguma terminologia que foi aqui usada como poderosos, com interesses, e, portanto, se há marca que eu não abdico é a integridade, a honestidade, e, portanto, nessa matéria estou de consciência. E, portanto, só queria deixar aqui bem claro que eu nem sequer conheço, ou melhor, conheço de nome, só nunca falei pessoalmente com essa pessoa que referenciou. Bom, relativamente à questão do ambiente, nós assumimos um compromisso com a população de que vamos manter na esfera do município a água e saneamento, portanto, jamais iremos privatizar a água e saneamento. É um dos melhores ativos que o Conselho tem nesta altura. Há cerca de 2, 3 anos ofereceram-nos 25 milhões pela água e pelo saneamento e, portanto, é muito tentador. E a garantia que eu posso deixar ficar aqui aos lousadenses é que jamais vamos abdicar da água e saneamento. Mas não está, em termos nacionais, em cima da mesa, precisamente, a privatização da alta, mas em baixa fica na opção, na opção dos municípios. É um compromisso que há municípios que já desenvolveram iniciativas nesse sentido, de preparar o setor para a privatização, e Lousada não está disponível. Pelo contrário, nós já abrimos 2 concursos internacionais, um para uma concessão e outro para a constituição de uma empresa municipal de capitais maioritariamente públicos, e chegamos à conclusão de que os preços iam disparar. E, portanto, no fundo, quem ia pagar a fatura era, ao longo de 20, 30 anos, os nossos consumidores. E, portanto, nessa matéria não há dúvida nenhuma. Depois, acho completamente demagógico dizer que se vai baixar o preço da água. Quer dizer, está tudo a subir, como é que se vai baixar o preço da água? Nós, neste momento, estamos a desenvolver um estudo económico-financeiro, porque os tarifários da água têm que ser devidamente suportados em estudos e temos que obedecer a critérios da tutela, do ERSAR, e, portanto, as câmaras ou as entidades gestoras da água não podem praticar os preços que bem entenderem, eles têm que ser devidamente fundamentados. Neste momento, os preços que nós praticamos são sustentáveis. Ainda este ano, por exemplo, congelamos tarifas para para dar algum conforto aos nossos aglomerados, mas é evidente que quem me dera a mim que a água fosse gratuita, mas não, vamos ser realistas e vamos falar a verdade, e, portanto, não há condições para esse efeito. Há aqui, de facto, um problema na água que tem que ver com aquilo que o Linal referiu, que é a adesão dos consumidores à rede. Nós temos muita rede feita que ainda não está a ser utilizada. E, portanto, temos desenvolvido um conjunto de iniciativas para facilitar o acesso. Reduzimos os ramais, o custo do ramal de 20% ao ano, e, portanto, este ano só se paga 20% do que se pagava há uns anos atrás, e em 2014 será gratuito. Para aqueles que têm menos condições económicas, temos os tarifários sociais, onde ficam dispensados de pagar as tarifas de disponibilidade. Para concluir. Mas há aqui uma questão cultural, porque, infelizmente, em Lousada ainda há muitas pessoas, e aqui na região, que pensam que a água do poço é melhor do que a água da rede pública,
e muitas dessas pessoas bebem essa água sem nunca ter feito uma análise. E, portanto, temos que fazer aqui um trabalho de muita persuasão para Trabalho convencer. esse que não tem sido feito. Porque se há... Tem sido feito também. Nós temos uma série de campanhas de sensibilização que temos vindo a levar a efeito, mas vamos ter Mas não é obrigatório por lei. É obrigatório, mas nós temos crescido de uma forma muito exponencial e, portanto, temos dado especial atenção à extensão das redes. Portanto, nós, nestes últimos 2 mandatos, conseguimos elevar a taxa de cobertura de saneamento para 70% e, portanto, tem-se feito mesmo muito trabalho. E, portanto, não tem havido essa possibilidade de dar maior atenção agora à exploração da própria rede. Aliás, uma das apostas do próximo mandato será também apostar na qualidade de serviço. E aí eu julgo que nós podemos fazer ainda melhor. Leonel Vieira, candidato da coligação Lousada Viva, réplica nesta questão. Eu queria, desde Questão do logo, ambiente e ordenamento dizer que, ao contrário de que alguns têm vindo a insinuar nos últimos meses, nós também, Coligação Lousada Viva, defendemos a não privatização da rede de água e saneamento, até porque entendemos que serviremos melhor a população, por um lado, e por outro, a Câmara Municipal não pode deitar fora esta receita, que será das principais receitas que o município terá nos próximos anos, a rede de água e saneamento, para fazer face, obviamente, às necessidades do próprio município e para podermos fazer obras e construir, efetivamente, equipamentos. Aqui foi levantada uma questão pelo meu colega António Vieira sobre a questão do licenciamento. É preciso recordar que o vereador responsável pelo urbanismo na Câmara de Lousada é aqui o nosso colega Pedro Machado, e já pelo menos há 8 anos. E devo dizer que acho lamentável o que se passa na Câmara Municipal na área do urbanismo. Continua-se a usar os munícipes para fins políticos. Criam-se um conjunto de dificuldades em termos técnicos para que os munícipes de Lousada sejam obrigados a ir de chapéu na mão pedir ao seu vereador de urbanismo, mesmo a dizer, a ir ao candidato partido Pedro Machado para licenciarem qualquer obra, e isso não me parece a melhor forma de gerir o município. Isto é, tentar caçar votos com a necessidade das pessoas. Isto chama-se política de beijamão, está implementada há muitos anos na Câmara de Lousada e o maior protagonista da política de beijamão em Lousada é o Pedro Machado. Meus senhores, avançamos então para o debate, sendo que nesta altura, e aproveitava para conferir os tempos disponíveis dos candidatos, nesta altura o PST é a força que tem menos tempo usado, com 10,55, mas agora dá-me a informação atualizada, com 12 minutos e 23 segundos. A CDU tem usados 13 minutos e 27 segundos e o PS 15 minutos e 31 segundos. Assim está a distribuição do tempo usado no debate pelos diferentes candidatos. Estamos a 7 minutos do final desta primeira hora do debate. Avançaríamos para o próximo tema, que é a proposta de debate pelo candidato do PS, que é a questão do emprego e captação de investimentos, sendo certo que não vai haver tempo nesta primeira hora para debatermos a questão. Vamos ter que o interromper e depois retomamos a discussão depois do sinal do horário das 11 horas. Pedro Machado, a questão trazida a debate como prioridade do PS, que é o emprego e a captação de investimentos. Muito bem, é de facto um dos compromissos que assumo com a população, um compromisso com o crescimento económico e o emprego, seguindo a estratégia 2020. E, portanto, é evidente que nós, municípios, não temos a solução nas nossas mãos, dependemos em larga medida das orientações e das políticas nacionais, e mesmo aí os governos, como sabe, não têm de facto conseguido ultrapassar este problema, porque também estão condicionados por fatores externos, mas eu julgo que o município pode ir um pouco mais além e pode desenvolver um conjunto de iniciativas que poderão ser muito profícuas para a criação de emprego. E uma das propostas que eu apresentei à população é a criação de uma agência de empreendedorismo, onde vai ter 3 componentes. Uma, o programa Escolas Empreendedoras, onde se vai apostar na formação de empreendedorismo de professores e alunos. Aliás, temos uma experiência já localizada numa escola que teve muito sucesso e, portanto, vamos disseminar isso um pouco por todo o concelho. Depois, um concurso de ideias de negócio, que é, no fundo, para uma iniciativa de captação de ideias junto das universidades, principalmente daquelas que são frequentadas por jovens lousadenses,
onde se fará o dito concurso de ideias e se procurará conseguir meios de financiamento desses projetos para dinamizar o empreendedorismo local. Uma incubadora de empresas também, para permitir aos jovens que queiram criar o seu emprego, ter aqui um trabalho facilitado, porque tem ao seu dispor instalações, assessoria, comunicações, enfim. Dinamizar as linhas de apoio disponíveis, o microcrédito, criar o capital de cimento ou de risco Lousada Finicia, e depois um conjunto também de outras iniciativas para promover o investimento, nomeadamente desenvolver um plano de apoio ao investimento, criando mais incentivos e dinamizando ainda mais os incentivos que já existem para a captação de emprego, de investimento, nomeadamente isenção de taxas e impostos municipais. Outro compromisso é nós abdicarmos, ou melhor, continuarmos a abdicar da derrama, que é um imposto que incide sobre o IRC e que nunca foi cobrado em Lousada e que assumi o compromisso também de que continuará assim. Vamos estimular a zona industrial de Lustosa, que está neste momento praticamente abandonada, e portanto vamos facilitar a venda de lotes de terreno. A Câmara está disponível para abdicar de receber no prazo de 5 anos e portanto depois poderá receber em prestações. É preferível nós vendermos em prestações do que ter aquilo parado e abdicar de impostos e taxas municipais também, porque assim haverá investimento e haverá emprego. E depois a zona de acolhimento de Caí da Rei, a zona empresarial de Caí da Rei, que é um projeto já muito antigo e que infelizmente nunca houve condições para o executar, e eu assumo o compromisso, mediante determinadas condições, de o executar, que passa naturalmente por se conseguir o financiamento comunitário para esse efeito e haver um acordo com os proprietários no sentido de repartir os custos da urbanização na parte que não é financiada pelos fundos comunitários, desde que os proprietários também estejam disponíveis para connosco estabelecer um preço máximo de venda após as obras de urbanização. Essa área tem estado votada ao abandono, tem que ver com as questões de terrenos, é isso? Como diz? Essa área tem estado votada ao abandono, portanto o projeto não tem sido desenvolvido. Sim, tem que ver Pronto, com é uma área muito bem localizada, junto a um nó de uma autoestrada, está classificada no PDM no atual e já no anterior como área para o efeito, mas portanto está muito dividida em parcelas e portanto neste momento, para ela ser aproveitada para este fim, tem que haver ali um acerto de uma reformulação da propriedade, um reparcelamento no fundo, e tem que haver obras de urbanização, criação de vias e demais infraestruturas. E como disse, para isso é necessário garantir o apoio comunitário e, sobretudo, tem que haver um consenso entre os particulares, porque neste momento é impensável que a Câmara adquira os terrenos, porque para já não vai conseguir a preços aceitáveis e, por outro lado, como sabe, os recursos económicos da Câmara Municipal neste momento não permitem essa solução, mas eu julgo que há formas legais para nós conseguirmos o mesmo efeito através de outros meios que não penalizem o orçamento municipal. 30 segundos para concluir este tema. Bom, eu julgo que está tudo dito. Que está basicamente tudo dito. Ficamos, o essencial, pelo menos, está dito. Eu estava a queimar tempo para fecharmos o debate antes da intervenção do Lionel, porque para não cortar o seu raciocínio a meio, se concorda comigo, fechamos agora aqui o debate e na segunda parte será o primeiro a abordar esta questão, trazida aqui a debate pelo candidato do Partido Socialista, que é emprego e captação de investimentos. Estamos com o debate dos candidatos à Câmara Municipal de Lousada, António Vieira, da CDU, Lionel Vieira, da coligação Lousada Viva PST-CDS, e Pedro Machado, candidato do Partido Socialista. Um debate que acontece aqui no Rádio Clube de Penafiel nesta terça-feira. Tem reposição esta noite entre as 9 e as 11 horas, nesta rádio 91.8. Pode também ouvir a emissão no site da rádio em radioclube-penafiel.pt, onde a partir de amanhã encontrará disponível este debate em formato de podcast, que poderá descarregar e ouvir sempre que quiser durante, ou pelo menos estará disponível durante estas 2 semanas de campanha eleitoral. É uma emissão que está a ser também transmitida pela Lousada TV e pela Val de Sousa TV.